Ah, meu irmão, eu odeio ser chato, viu? Mas tem horas que é o jeito. Na verdade, eu odeio ser chato, não. Eu sou com orgulho mesmo. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo dos seus grupinhos de WhatsApp. Olha só, o Galo arrastou tudo, né? Ou quase tudo em 2021. Campeão mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E aí, isso tem sido tratado como a tríplice coroa do Galo, igualando, por exemplo, o Cruzeiro, lá de 2003, que tinha a tríplice coroa. O Cruzeiro ganhou, naquele ano, o Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E aí teve um momento que as pessoas achavam aí que nunca mais isso ia se repetir, né? E o Cruzeiro foi, durante muito tempo, o único time brasileiro a ter a tríplice coroa. Mas será que tá certo a gente usar esse nome, tríplice coroa? Agora já era, né? As pessoas já estão usando e isso já ficou. Porque os títulos do Galo e os títulos do Cruzeiro são idênticos, então você pode nomear da mesma forma. Mas, por exemplo, teve o Flamengo, ou já teve o Palmeiras, ganhando 3 torneios em um ano, 3 competições em um ano, competições diferentes. O Flamengo, por exemplo, ganhou o Brasileiro, ganhou o Carioca e ganhou a Libertadores. No peso dos torneios, por exemplo, são 3 títulos maiores no conjunto do que o da tríplice coroa que a gente se acostumou a chamar aqui no Brasil. Mas qual é o nome do título, dos 3 títulos do Flamengo? É tríplice coroa com um asterisco a mais? É tríplice coroa valendo? É tríplice coroa de diamante? Então, assim, a gente complicou uma parada que na Europa é muito mais simples e é muito mais fácil de entender. A tríplice coroa europeia, que é a trinca continental, ela é uma coisa só. Ninguém fica chamando, eu tenho uma tríplice coroa, esse aqui tem uma tríplice coroa um pouquinho menor. Aquele ali tem uma tríplice coroona, eu tenho uma tríplice coroinha. Não, a tríplice coroa é ganhar o campeonato nacional, ganhar a Copa Nacional e ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Isso é a tríplice coroa, que, por exemplo, o Bayern já ganhou, que a Inter já ganhou, que o Barcelona já ganhou, que o Manchester United já ganhou. São poucos times, inclusive, que tem, só são 7 na Europa, que tem a tríplice coroa, que tem este nome desde muito tempo. Inclusive, existe tríplice coroa em outros esportes, né? Você tem esportes que... O que é a tríplice coroa originalmente falando? É você ganhar os 3 principais torneios daquela modalidade. Então isso vai valer para N esportes diferentes, mas são os 3 principais campeonatos. O campeonato estadual não é um dos 3 principais campeonatos, então assim, não deveria fazer parte de uma tríplice coroa. Existe outra nomenclatura lá fora, chamado de triple, que é a tripla. O cara ganhou a tripla. E aí tem a tripla doméstica e a tripla continental. A tripla continental virou a tríplice coroa, porque aí você tem uma mudança, né? São 3 títulos, só que, bota uma coroa nesse aqui, porque ele é uma parada a mais. A tripla, por exemplo, você tem a tripla doméstica na Inglaterra. A tripla doméstica na Inglaterra é você ganhar as 2 Copas que existem lá, mais a Premier League. Nem todo país você consegue ter tripla doméstica, porque não tem tanta competição. Antigamente a França tinha 2 Copas e o Campeonato Nacional, então você tem como ganhar a tripla doméstica. Na Espanha não tem, porque não tem outro torneio, tem a Copa do Rei e tem o Campeonato Espanhol. E aí o cara pode ganhar esses 2, fazer o doblete lá e ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Tem gente que ganha, por exemplo, pode acontecer, do cara ganhar, vamos supor, na próxima temporada, o Barcelona pode ser campeão espanhol, campeão da Copa do Rei e campeão da Europa League. Ele não vai dizer que tem tríplice coroa. Ele vai dizer que tem uma tripla lá e pronto. E ganhou um triplete e vai botar um asterisco, mas não vai ser tríplice coroa. Essa temporada 21-22 ou 22-23, ela não vai ser considerada, não vai se igualar a 14-15 e a 8-9, que o time ganhou de fato a tríplice coroa. Então, no futebol brasileiro, como lá atrás o Cruzeiro intitulou a tríplice coroa com o estadual metido no meio, a gente deu uma desvirtuada na discussão. Porque aí vai chegar o dia que um time brasileiro vai arrastar os 3 campeonatos. Vai ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O Atlético podia ter ganho isso na temporada. O Palmeiras, em 2018, chegou perto. Ele foi campeão brasileiro, chegou nas semifinais lá da Copa do Brasil, chegou na semifinal da Libertadores, podia ter levado tudo. O Flamengo podia ter levado tudo em algum momento? Podia. E aí você vai chamar de quê? De tríplice coroa do cacete? Tríplice, não tem como assim, tríplice majestade, tríplice coroa de rei,
tríplice coroa de rainha, é difícil, cara, assim, a gente errou lá atrás. E aí tem uma outra questão que é lembrar, teve um determinado período no futebol brasileiro que quem jogava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Então teve um período no futebol brasileiro, o São Paulo viveu muito isso, por exemplo, de nem jogar a Copa do Brasil durante anos, porque todo ano estava na Libertadores praticamente. Então teve um momento no futebol brasileiro que não dava para ganhar a tríplice coroa de fato. Então assim, o que era possível muitas vezes era você ganhar ou isso que o Cruzeiro ganhou, que agora o Atlético repete, ou ganhar, por exemplo, o Brasileiro, a Libertadores e o Estadual, que o Flamengo fez isso em 2019. E não é tratado, ou pelo menos não se fala tanto, de uma tríplice coroa do Flamengo. Por quê? Porque não teve um outro rival do Flamengo lá atrás que tenha ganho isso e que tenha usado esse rótulo. Então, assim, é natural que o torcedor do Atlético, e acho que ele está no direito de falar o nome que ele quiser, mas, assim, originalmente a gente chama errado. Mas fazer o quê, né? Tá feito já, tá estabelecido. No dia que alguém arrastar os 3 títulos de uma tríplice coroa de fato, aí a gente vai ver um problema, porque vão ter que inventar outro nome. De novo, se a gente tivesse usado lá atrás, cara, a tripla nacional, tudo certo. Aí tá beleza. O cara realmente ganhou os 3 títulos nacionais que eram possíveis no universo dele, né? Hoje em dia tem até mais possibilidades, porque você tem a Supercopa do Brasil e a Supercopa lá da Libertadores, da Conmebol e tal. Mas na época, assim, o que era possível nacionalmente falando, o Cruzeiro ganhou tudo. Nacionalmente falando, o Atlético ganhou tudo. Aí como é que a gente ia dar esse nome lá atrás? Ah, bota aí de, sei lá, tripla qualquer porra. Aí, ok. Mas o nome Tríplice Coroa, ele foi precocemente colocado no canto errado. Mas agora já foi. Fazer o quê? É isso. Tamo junto. Fiz meu papel de chato. E aí agora você faz o seu de papel de mala e vai pros comentários. É nóis.